Fala galera, aqui é Cis, canal Luiz na área, hoje trazendo mais um review de episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Não esquece, cara, você que é fã da Marvel, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação para mais vídeos como esse aqui. Também não se esquece de deixar aí nos comentários o que você tá achando dessa série e também, cara, o que você quer ver nos próximos vídeos desse canal. Tô avisando que esse vídeo vai ter spoilers, como todos de review e análise dos episódios anteriores. E cara, se você quer aprender a desenhar aquele breve jabazinho de sempre, tem link na descrição. E esse episódio ele já começa diretamente de onde terminou o último, que é aquela cena do Bucky encontrando com a Ayu. E ela fala que quer o Zemo e não sabe por que ele libertou ele. E conta, cara, aquilo tudo, até porque, cara, eles não iam esquecer que o Zemo matou o Rei T'Chaka. E eles com certeza iriam atrás dele assim que ele fosse solto. Até porque ele não foi solto, né, ele se soltou sozinho. Essa desculpa até que o Bucky usa. Após essa cena da conversa dos dois, ela fala que ele vai ter 8 horas ali pra o fim que ele quer com o Zemo. Que ele fala que ele é um meio pra um fim. O Bucky, né, fala do Zemo. E após essa conversa dele com a Ayu, que ele fala ali que o Zemo é um meio para um fim que eles esperam, e que a Ayu dá 8 horas pro Zemo ficar ali em liberdade sem que as Dora Milaje vão atrás dele. Entra o logo da Marvel e a cena sequente ao logo da Marvel é uma cena muito emocionante, cara, que pode até premiar o ator Sebastian Stan, por que não? Porque é uma cena em que o ator ele foi exigido bastante, ele conseguiu, cara, entregar o que era esperado. Até porque é uma cena em que a própria Ayu, aquela Dora Milaje que vai atrás lá do Zemo, onde eles estão na Letônia, tá conversando e meio que treinando o Bucky, o Lobo Branco, lá em Wakanda, e citando aquelas palavras a ele que antes geravam aquele controle mental do Soldado Invernal. E ele tá chorando ali naquela fogueira e tudo mais, chorando. Ela fala pra ele que não vai deixar ele fazer nenhuma atrocidade e tudo mais. E ele tá chorando e ela citando aquelas palavras pra ele, e depois ela parabeniza ele, porque ele conseguiu vencer aquele controle da Hydra. E além disso tudo, dessa cena ter toda essa carga emocional dele não querer voltar a ser o Soldado Invernal, a cada palavra que ela fala é uma cena diferente que ele lembra das coisas que ele cometeu como Soldado Invernal. E a gente viu nos últimos episódios que isso aterroriza, é um legado, é um passado que ele não só não gosta, como aterroriza a cabeça do Bucky Barnes. Cara, não sei se eu percebi demais ou se só eu percebi, mas parece que eles criaram ali nessa cena um laço de amizade entre os dois, principalmente por conta disso tudo, cara, desse treinamento da Ayu com ele e tudo mais. E mostra no olhar dela que assim que ela fala que ele tá livre, eu tô olhando muito pra cá porque a série tá aberta aqui na minha frente, mostra no olhar dela, cara, aquele olhar de compaixão, de tipo, caraca, cara, parabéns, você conseguiu, depois de muito esforço, você conseguiu. Então por isso, cara, que eu acho que eles tenham esse relacionamento de amizade entre eles dois. Assistindo agora eu acabei de me lembrar que essa cena do Bucky conversando com ela é depois da cena de 6 anos atrás, que é a cena em que ele fica recuperado do controle de mente da Hydra. Mas toda essa cena ali do diálogo dela falando do Rei T'Chaka e como ele pôde liberá-lo é depois desse flashback dos dois. Uma cena que me chamou bastante atenção entre essa cena ali do diálogo dos dois é que além dela saber o russo, sei lá, o alemão que é usado ali para os códigos de controle da mente do Bucky, o Bucky, cara, também se mostra muito inteligente, além de um excelente guerreiro, que a gente sabe que já que ele aprende o wakandano. Depois o Bucky volta pro apartamento lá do Zemo e eles têm toda aquela conversa do super soldado, de que o super soldado tendenciosamente é um supremacista, que levou a Hydra a ter o Caveira Vermelha e ele a ser mesmo um supremacista, onde o próprio Barão Zemo também acusa o Ultron e os Vingadores, e o Falcão falou, calma lá, é dos nossos amigos que você tá falando. E o Bucky dá logo aquela respostazinha ao pé da letra, né, fala, não, pera, aos Vingadores. Eles entram naquele debate ali do soro do super soldado, dizendo que como o soro potencializa, né, as características de uma pessoa, ele potencializou a Karli como, além de uma supremacista, uma pessoa que causa terror, né, digamos assim. E durante esse debate do soro que o Zemo tá tendo ali com os dois, o Bucky fala que talvez o Zemo esteja errado, já que o soro nunca corrompeu o Steve. Mas o Zemo ele vira e fala, touché, mas a gente nunca viu um outro Steve Rogers. E cara, esse ponto ali de percepção do Zemo é muito interessante, já que a gente teve outros super soldados, digamos assim, até o próprio Bucky mesmo, e a gente nunca teve um outro super soldado como Steve Rogers, já que o Steve Rogers, além de ser um excelente super soldado, ele era uma excelente pessoa, e aquilo realmente, como o Dr.
Erskine, não sei pronunciar o nome dele, falou, ele amplia as características de uma pessoa, sejam elas boas ou ruins. E como o Steve, antes do soro, era uma boa pessoa, ele se tornou uma pessoa de caráter excelente, digamos assim. E esse episódio de cara, ele já nos mostra o que é a intenção do episódio dessa semana. Já que a gente não vê muitas lutas, mas sim muitas conversas. Os diálogos são muito explorados nesse episódio, dá pra ver que os diretores eles queriam realmente dar todo esse background de tudo o que estava acontecendo e o que aconteceu no MCU. Eu também tenho que me acertar, já que no último vídeo eu falei que o Mercador do Poder era um cara e até usei uma cena que apareceu nos trailers, mas cara, novamente fui enganado pelos trailers da Marvel, até porque aquela cena desse cara era uma cena que apareceu nesse episódio, ele era só um amigo ali, um capanga dos apátridas. E a gente pode ver que, cara, o Falcão é realmente aquilo tudo que o Steve esperava que ele fosse, por mais que o Falcão não se ache isso. Até porque a gente vê que uma pessoa como a Carly, que já por muitos se declara perdida, que é uma pessoa que espalha terror e tudo mais, o Falcão, o Sam Wilson, ele insiste em querer conversar com ela, porque ele conversava com pessoas que perderam gente, assim como a Carly perdeu alguém, que é a Mama, que ela diz assim, né? E a gente vê mais uma vez que nesse ponto o Steve Rogers estava certo em escolher o Sam Wilson como o sucessor ali pro escudo do Capitão América, já que o Sam Wilson ele tem todas as características que fazem honrar no escudo, e é uma parada que a gente vê muito forte nesse episódio, o contraste ali dos Capitães Américas e esse debate do que é o escudo do Capitão América. E eu vou falar um pouco mais pra frente aqui nesse vídeo mesmo, lá pro final do vídeo, que eu vou estar comentando no final do episódio, eu vou estar entrando nesse assunto. Mas um dos pontos que eu vi até o Thiago Romariz comentando, eu vou até deixar o canal dele aqui também na descrição desse vídeo, que eu concordo com ele, cara, que, mano, não tem como. O Falcão e o Bucky, eles são treinados, mano, por agências, por exército e tudo mais. E eles agem como se eles fossem, mano, eu, que não tenho conhecimento tático de espionagem. Porque eles saem perguntando pra qualquer um e tudo mais. E o Zemo, ele vai lá e vai direto na pessoa que iria revelar a eles, que é uma criança ali, que ia dar a informação que eles queriam. E isso ali foi uma escolha de roteiro que, na minha opinião, não é tão inteligente assim. Por mais que eles queriam usufruir do personagem ainda mais do Zemo, eu acho que eles poderiam, cara, pelo menos dificultar um pouco mais o trabalho do Bucky e do Sam, já que eles agiram como pessoas normais e não como pessoas treinadas que eles são. E os Vingadores, eles realmente não são recebidos tão bem em todos os lugares, assim como eles eram lá naquele lugar onde teve aquela missão no primeiro episódio, em que o Falcão, o Sam, era aplaudido, né, por cidadãos da cidade. E a gente vê que nesse episódio aí, aquela pessoa que era ajudada pela Carly, aquele professor, ele, além de ter repulsa às organizações governamentais, ele não queria, cara, contato nenhum com o Falcão, e sabia mesmo quem ele era, mas ele não queria aquela ajuda, né? E assim que eles voltam pro apartamento do Zemo, a gente pode ver o Zemo se cagando de medo pro Bucky, já que o Zemo, ele continua naquele mistério de não querer contar, pra privilegiar a sua liberdade, né? E a gente vê que o Bucky olha pra ele, ameaça, ele joga o copo que ele tava na mão na parede, e o Zemo, depois que o Bucky se afasta, se caga todo de medo. E o Falcão, ele se afasta pra fazer a ligação pra Sharon. E cara, esse episódio, ele só ressalta uma teoria que vem repercutindo aí na internet, de que a Sharon Carter, ou ela é a mercadora do poder, ou ela trabalha para o mercador do poder. Já que durante essa conversa com o Sam Wilson, além dela se mostrar interessada neles capturarem a Carly, ela passa ali por seguranças, por soldados ali no meio de uma viela ali, que pareciam soldados de uma gangue. Ela passa muito tranquilamente, cagando para aqueles membros ali de gangues, muito bem armados. Passa como se não fosse nada, ou como se ela conhecesse eles. Ela não dá nenhum tipo de sinal, não é parada para ser revistada, nem nada. E esse episódio, novamente, ele só ressalta essa teoria de que ela pode ou trabalhar para o Mercador do Poder, ou ser a própria Mercadora do Poder, já que aqueles capangas ali estariam sobre a dominância dela. E a Carly vai com esse amigo que eu tinha falado que eu achava que era o Mercador do Poder, e na verdade não era só um amigo dela dos apátridas, buscar o resto dos soros ali que sobravam. E eu vi alguns vídeos e algumas teorias que dizem que aqueles que ela pegou não eram todos, e que alguns poderiam ou estar com Nigel, ou estar com o Mercador do Poder, ou poderiam estar escondidos em outro lugar, já que esses soros estavam ali na frente do túmulo do avô desse rapaz, que é um amigo da Carly. Ele conta toda uma história pra ela de que quando ele era pequeno, ele ouvia as histórias do avô que lutou na Segunda Guerra,
de que ele amava o Capitão América, como essa criança admirava ele, quando era criança admirava o Capitão, e que ela meio que se tornou uma Capitã América da atualidade. E segura essa informação porque ela vai ser um pouco trazida e importante pro final desse vídeo. Mas pera aí, você que assistiu o vídeo até agora, cara, você não se inscreveu ainda, por quê? Também não deixou o like por quê, cara? Não perde seu tempo, se inscreve aqui embaixo, deixa teu like, dá essa moral pro canal. E quando o Bucky, o Sam e o Zemo estão indo ao encontro dos apátridas no funeral da mama ali, da dona ali, que é uma meio que parente que acolheu a Carly na rua, eles encontram o agente americano, que é o John Walker, e o Lemar Hoskins, o Estrela Negra. E há todo aquele confronto ali entre os dois, entre os ideais ali dos dois, que o agente americano ele não quer que o Falcão converse com a Carly, mas o Falcão insiste, cara, até porque ele conversava com os soldados que eram da guerra ali, que tinha aquele estresse pós-traumático da guerra. E parece que da dupla ali, John e Lemar Hoskins, o mais razoável dos dois é o Lemar, até porque ele concorda com a ideia do Falcão de ir conversar com a Carly e acaba mudando ali a cabeça do John. Eles prosseguem, vão até o lugar onde a Carly está, o agente americano prende o Zemo em um local ali, em um tanque de fluidos ali, não sei muito bem o que é aquele tanque, e o Falcão vai ao encontro dela, onde está tendo aquele enterro, ela dá um discurso muito emocionante, falando dos apátridas, enxerga ele no alto de uma claraboia, de uma janela. Ela meio que se intimida, mas continua falando, dando aquele discurso a respeito dos apátridas e o que aquela moça fez por ela. E essa cena ela vai variando muito, até porque ela corta para a conversa da Carly com o Sam e também pro agente americano, junto com o Bucky, o Lemar Hoskins e o Barão Zemo, e o agente americano muito impaciente, querendo intervir logo naquela situação toda. E nessa cena da conversa da Carly com o Sam, a gente vê mais uma vez um diferencial muito grande do John Walker pro Sam Wilson, até porque, cara, ele realmente, o Sam Wilson era realmente, tinha que ser o sucessor do escudo do Capitão América, porque ele tem todas as características que o Steve gostaria que tivesse, e que o Steve mesmo tinha. Ele toma atitudes muito parecidas com a que o Steve tomou, mesmo sem o soro do super soldado. Ele mostra que entende a luta dela e que concorda até mesmo com a luta dela, mas que não quer, cara, que aquelas mortes continuem acontecendo, que aqueles ideais, eles tinham que se distinguir das mortes em geral. Que as pessoas não tinham que sofrer por aquilo tudo, que aquilo tudo tinha que ser lutado de uma outra maneira. E a gente, por outro lado, vê o Capitão América atual, o cara que empunha o escudo de uma maneira totalmente impaciente. Ele entra naquela sala, interrompe uma conversa que era super profunda entre o vilão e o mocinho. E, cara, ele se torna realmente meio que mais um vilão. Até porque, além dele querer levá-la presa, e, cara, ela realmente precisa ser presa pelos atos que ela cometeu, ele não ligou pra nada, cara. Ele só quis sair invadindo, levá-la presa e estragou aquilo tudo que poderia prosseguir de uma maneira diferente. E nessa cena aqui em que a Carly consegue fugir, pra mim já era o final do episódio. Porque geralmente essas cenas emocionantes acontecem só pro final do episódio, pra ele terminar e dar aquele gostinho de semana que vem vocês têm mais. Mas a Carly, ela consegue fugir além do Sam, também do Bucky. E, cara, ela só é encontrada por quem? Isso mesmo, se você pensou agente americano, você tá errado, porque ela só é encontrada pelo Barão Zemo. Ele dá um tiro nela, ela se esconde atrás de uma mesa, deixa cair os soros do super soldado, ele olha, sente um prazer enorme naquilo tudo, ele esmaga vários e vários soros que caíram ali pelo chão, quando ela se escondeu atrás daquela mesa, e só é parado quando o agente americano joga o escudo na cabeça dele e ele meio que desmaia ali. E no meio daquela confusão toda, além da Carly ter conseguido fugir, o agente americano acha um frasco ali que o Barão Zemo não tinha conseguido destruir. E ele esconde ali no bolso como quem não quer nada, não fala com ninguém. Logo depois o Sam e o Bucky chegam e a cena já corta para uma cena da Carly fazendo um curativo no tiro que ela recebeu. E essa cena da Carly fazendo o curativo, ela conversa ali com os amigos dela, com os apátridas, que esperou muito para aplicar os soros e tudo mais, para botar o plano em prática, que estava com muita dificuldade. E um dos apátridas, ele lembra ela que o Mercador do Poder tá atrás dela e quer o soro do super soldado, e que ela não vai conseguir lutar com duas guerras, ela não vai conseguir lutar duas guerras. Uma contra o Sam, o Bucky, o agente americano, e outra com o Mercador do Poder. E ela falou que do Mercador cuida depois e que vai cuidar dos nossos heróis agora. Onde ela consegue o contato ali da irmã do Sam, ela liga, dá uma ameaça ali pra irmã do Sam e marca o encontro com o Sam através da própria irmã. Ele fala para a irmã fugir no telefone, ela consegue marcar um encontro com o Sam, ela fala para ele ir sozinho, mas com certeza ele levaria o Bucky. E além dela ter conseguido marcar esse encontro, voltando um pouco atrás no episódio, cara, essa conversa do Zemo com o Falcão também me chama bastante atenção, até porque o Falcão, ele afirma que não tomaria o soro de jeito nenhum. Isso, cara, me faz
acreditar ainda mais nele como Capitão América, porque além de tudo, ele não quer aqueles poderes fabricados e tudo mais, ele não quer ter as mãos sujas como algum vilão qualquer. E meio que ele mostra ainda mais que ele quer seguir o próprio caminho e não o do Steve Rogers como Capitão América. E o Bucky entra, corta a conversa dos dois e fala que tem alguma coisa errada com o Walker, porque ele vê que ele reconhece um louco, porque o Bucky é um, de acordo com as próprias palavras dele. E o Falcão fala que não pode discordar e eles são extremamente interrompidos pelo agente americano, que é o John Walker, e pelo Lemar Hoskins, o Estrela Negra. E as falas do agente americano, do John Walker, demonstram ainda mais a diferença exorbitante do caráter do Sam Wilson, que seria um excelente Capitão América, pro próprio John Walker, cara, o agente americano. Até porque o John, ele sempre quer mandar na força, nas ordens, ele nunca ser um diplomata, ele sempre quer ser o lado pior da história, que sempre tem que ser obedecido, seguido à risca e tudo mais. Como a gente até falou na origem do personagem, que eu vou deixar no card aqui em cima. E o Falcão, mais uma vez, ele dá um show na cara do John Walker, até porque ele fala que o John Walker se precipitou porque o Falcão tava com a Carly, tava conversando com ela, e que ele não manda em nada por mais que ele esteja com o escudo ali. E John Walker, ele se prova mais uma vez um péssimo Capitão América, já que o Sam, ele não passou ali pro ponto da violência, por mais que estivesse irritado, ele não passou pro ponto da violência. E o agente americano, John Walker, levou aquilo tudo pro lado pessoal, como se o Sam quisesse o lugar dele, quisesse o escudo dele e tudo mais. E ele fala, como é que você quer que essa discussão termine? Você quer que eu deixe o escudo de lado pra briga ser mais justa? Não sei o que lá. Todo ele intimidado pela presença do Sam. Só que na mesma hora ele é interrompido por uma lançada de uma Dora Milaje. E mano, essa cena é uma das melhores cenas de ação de toda a série, até porque as Dora Milaje são muito braba. Cara, eu vou pagar muito, mano, muita moral pra essa mulher, porque elas lutam muito. E se não bastasse levar uma patada e um esculacho do Sam, ele também é esculachado pela própria Ayu, a Dora Milaje, que queria levar o Zemo. E o Lemar Hoskins e o John Walker, eles iam perder essa luta se o Falcão e o Soldado Invernal não intervissem, cara, e ajudassem eles dois. E durante toda essa briga, o Barão Zemo foge. E depois, cara, que eles percebem que o Barão Zemo foge e a briga acaba, o John, ele se sente mais humilhado ainda, até porque elas não tinham o soro de super soldado e bateram muito nele. Uma outra cena muito legal de se destacar é a cena da Ayu arrancando o braço do Bucky Barnes, já que aquele braço robô dele de vibrânio é de Wakanda, né? Então ela sabe muito bem como tirar aquele braço do Bucky. Isso já até como um tom de piada entre ele e o Sam depois, já que nem ele mesmo sabia que aquilo acontece. E me lembra muito bem, e essa cena me lembra muito a Senhora Marocas de Toy Story. Confere aí. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a Senhora Marocas! Para com isso, Buzz! Além dessa cena da Ayu arrancando o braço do Bucky, tem uma outra cena da outra Dora Milaje levantando e empunhando o escudo do Capitão América. E de uma maneira muito igual ao Capitão América, que ela dá aquela pisada e estica o braço assim e pega no alto. Mano, muito melhor que o agente americano. Isso conclui que qualquer um é melhor que o John Walker. E ele sai mais uma vez ali humilhado, até mesmo pelo Sam e pelo Bucky, até porque ele sai encarando ele como se dissessem, tipo, isso é culpa sua, cara, isso é culpa sua. E essa cena ali dessa luta toda corta pro John Walker conversando com o Lemar Hoskins numa espécie de bar, de boutique ali, onde eles estão conversando e falando se um dos dois pudesse tomar o soro do super soldado, se eles tomariam. E disseram que aquele soro ajudaria muito nas batalhas do Afeganistão, e os dois não se orgulham muito do que fizeram para ganhar aquelas medalhas que ganharam. E depois dessa cena é a cena onde eu falei lá atrás, em que a Carly ligava para ameaçar a irmã do Bucky e tudo mais, e marcam o encontro, e os dois se encontram com a Carly, o Sam e o Bucky. E depois desse diálogo, os dois, que eu não entendi muito bem o que aconteceu pro agente americano se meter de novo nisso tudo. Se era aquela parada que a Sharon fala de que ou eles os acharam, ou o agente americano e o Lemar acharam os apátridas acharam eles. Eu não entendi se eles queriam armar uma armadilha para os dois, ou se eles só acharam os apátridas e queriam resolver aquilo tudo. É através dessa cena em que o Lemar é pego ali pelos apátridas e o agente americano luta com o tempo todo ali antes de achar o Lemar, que a gente vê que o Capitão América, o novo Capitão América, já tinha tomado o soro, até porque ele estava todo estranho, fazendo os movimentos assim com o corpo e tudo mais. O Lemar, ele além de ser nocauteado, ele meio que é preso ali, aquelas argolazinhas, e jogado no chão de um banheiro, e os outros apátridas lutam com o Capitão América.
E a gente vê toda aquela cena do Buck e do Falcão tentando correr até onde eles estão. É uma cena que pode se tornar até um pouco engraçada, até porque a computação que eles usaram para acelerar o Buck na corrida dele meio que parece muito um robô correndo. E nesse momento aí a gente vê mais uma cena de um trailer, já que é aquela cena que o Falcão desce uma vidraça, estoura a vidraça toda, e assim que ele pousa na escada ele vê um apátrida sendo lançado de uma porta pelo próprio John Walker. E esse apátrida tá com uma barra de ferro, tenta atacar ele com a barra de ferro, e o John Walker dobra aquela barra de ferro na mão do apátrida. O Falcão pergunta a ele o que ele fez depois de ele ter amassado aquela barra, e ele nem responde nada, eles só falam que eles pegaram o Lemar. E volta toda aquela perseguição, o Buck finalmente aparece no prédio, ele é atacado por uma apátrida, mas consegue vencer, e a gente pode ver o quão o Buck tá mudando, cara. Até porque depois dele meio que nocautear o cara, jogar o cara ali no chão por trás de uma parede, ele fala pro cara ficar no chão e não faz mais nada. Tipo assim, cara, fica no chão, porque eu não quero mais lutar. E o novo Capitão América e o Falcão são meio que emboscados por dois outros apátridas num salão aí daquele prédio onde eles estavam. Começa uma luta entre os quatro ali. O Buck depois chega nessa luta toda e os três começam a brigar com outros três apátridas, onde mostra realmente, cara, que os apátridas queriam matar o Capitão América, até porque um apátrida segura o Capitão América assim, e a Carly vem com tudo com uma faca na mão para tentar esfaquear o Capitão América. E ela é impedida pelo Lemar Hoskins, que infelizmente acaba morrendo nessa cena, até porque depois dele ter impedido a Carly, ela meio que dá um soco nele, ela dá um soco nele e ele bate com tudo numa pilastra, começa a sair sangue da boca dele e dá a entender que ele morreu nessa cena. E cara, se o John Walker ele já tava dando todos os surtos deles, os pitis deles todo, antes dessa cena do melhor amigo dele ter morrido na frente dele, até porque a gente não sabe se ele realmente morreu ou só, tipo assim, teve um grave acidente, ele surta, cara, muito mais nessa cena agora, por conta disso tudo que aconteceu e por conta do soro do super soldado que estava nas veias dele. A Carly e os outros apátridas fogem e, cara, nessa crise, nesse surto que o John Walker tem, eles saem correndo atrás dos apátridas junto com o Buck e o Sam. E a gente pode ver toda a selvageria do John Walker nesse momento, até porque ele pula, mano, ele atravessa uma janela que devia ser lá do terceiro andar e cai naquela pose do super-herói em cima de uma Kombi e sai correndo atrás de um apátrida, que era aquele apátrida que estava segurando o John Walker pra Carly esfaquear ele, e também era aquele que eu tinha falado, cara, pra você guardar a importância dele, o que era fã do Capitão América na infância, e era aquele cara que eu acusei ele de ser o mercador do poder. E esse cara, ele tenta de tudo, até jogar um pedaço de concreto em cima do John Walker para impedir ele de perseguir. Ele defende aquele pedaço de concreto e começa a surtar, gritando onde ela tá. E nessa cena a gente tem o maior contraste de todos entre a personalidade de todos os Capitães Américas. Até porque enquanto aquele cara corria, o John Walker joga o escudo dele nas costas desse apátrida, e depois dele receber essa escudada, ele vira de costas. O John Walker dá mais alguns 2 golpes nele, além de jogar o escudo. Ele pisa no peito desse cara e subjuga ele, ele já estava deitado. E esse cara começa a gritar no meio da rua, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E o John Walker, ele realiza, cara, aquela parada que já tinha sido vista antes. Tinha recebido alguns spoilers de uns paparazzis, onde filmaram umas cenas que aconteceram ali de algumas filmagens em que o John Walker, o agente americano, descontroladamente batia com o escudo em um cara qualquer, que é esse apátrida. E cara, a gente vê os cidadãos da Letônia filmando essa cena do John Walker completamente pirado, batendo com o escudo nesse apátrida. A gente vê a vida realmente saindo, mano, das mãos ali do apátrida, porque ele cai ali com os braços abertos, todo ensanguentado, e corta, cara, pra uma cena extremamente incrível. Isso com a trilha sonora também a milhão, é do John Walker olhando pra cima e pra baixo, segurando o escudo, e o escudo cheio de sangue ali. É uma cena que pra mim realmente é muito importante nessa série, porque mostra toda a diferença do John Walker pro Steve Rogers e pro Sam Wilson. E a gente vê que além dos cidadãos que estavam filmando aquela situação toda do John Walker surtando e matando esse apátrida, a gente viu que também tinha o Sam, o Buck, além da própria Carly, que estava vendo aquilo tudo acontecer. A gente não vê nenhum tipo de remorso na cara do John Walker, até porque aquele cara era só um meio para um fim. Ele já devia ter feito isso tudo na guerra do Afeganistão, do Vietnã, sei lá em qual guerra que ele lutou. E a gente vê que aquele cara ali na frente dele era somente mais um número para um fim. E mano, me perdoa quem vai justificar aqui nos comentários
a respeito de, pô, mas ele perdeu um amigo, mas cara, não justifica uma morte pela outra. Se ele realmente carrega o manto de Capitão América, ele tem que ser melhor que isso tudo. Ele é um super humano, então ele realmente tem que ser melhor que aquilo tudo. E o episódio acaba justamente aí, nessa cena em que mostra o John Walker com uma cara extremamente surtado, com aquele escudo todo ensanguentado, banhado de sangue, e ele meio que se tremendo, cara, todo como se ele estivesse realmente surtando com aquilo tudo. E a gente tem aí mais uma semana para teorizar o que vai acontecer nesse último episódio, e o quinto tem 61 minutos de duração, e o que vai acontecer mais pra frente no universo cinematográfico da Marvel. O que vai ser explorado daqui pra frente? O John Walker vai continuar vivo? Vai ser explorado? Vai ganhar uma série como um anti-herói? Até porque pra quem conhece, pra quem assistiu a Origem, que eu deixei aqui no card aqui em cima, sabe que o John Walker ele não é um herói, ele é um anti-herói. Partindo para as considerações finais desse episódio, as lutas poucas que tiveram me chamaram muita atenção e toda aquela explicação do por trás daquilo tudo, o diálogo que foi o centro desse episódio, eu gostei bastante. Todo aquele debate de será que o soro é certo ou errado, o que é a supremacia e tudo mais, eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que os Thunderbolts estão vindo por aí junto com o Thunderbolt Ross, o General Ross, e também o Barão Zemo. Eu acredito, cara, que eles vão tentar refazer um pouco do soro super soldado. Até porque o Hulk vermelho tem que vir aí. Eu acredito que o Sam só deve pegar o escudo de Capitão América no último episódio e ele deve se encerrar com aquela cena dos primeiros trailers, onde ele treinava com o escudo. E além disso tudo, eu acredito que ele e o Buck, eles realmente, além de amigos, eles vão se tornar aliados e vão continuar fazendo missões juntos. Mas me diz aí, cara, o que você espera dessa série do MCU? O que você achou também desse vídeo? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, fechou, valeu, até a próxima.